E hoje nós vamos falar de cabeceiras de cama. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gabi Câmara, eu sou arquiteta. Todos os projetos que eu vou mostrar aqui a seguir, eles são projetos de referência, eu peguei do Pinterest, então eles não são projetos meus. Estou analisando e imaginando o que o arquiteto, o designer de interiores pensou ao fazer esses projetos. Também estou analisando para mostrar para vocês como a gente tem muitos elementos para deixar a cabeceira legal e essa parede da cabeceira toda também. Primeiro eu vou falar das cabeceiras que são padrões, né? Que elas já têm uma medida, você compra pronta, mas você chega na loja e fala, olha, eu quero uma cabeceira para cama padrão de casal. Aí tem os tamanhos, né? Tem tamanho para cama casal king, queen, cama do solteiro, e aí você usa essas cabeceiras. Mas quando a gente faz os projetos de arquitetura, a gente faz essas cabeceiras sob medida, porque a gente pode, inclusive, inventar nas cabeceiras, deixar o quarto diferente, não só com aquela cabeceira comum, sabe, aquele pedacinho só de cabeceira que vem na cama. Não, a gente pode fazer uma cabeceira da largura total da parede que vai ficar encostada à cama. E aí a gente pode colocar ripado, pode colocar LED, pode colocar tecido. E aí a imaginação corre solta. Então a gente vai analisar o primeiro projeto. Esse primeiro projeto ele tá bem interessante porque a gente consegue ver que tem bastante coisa aí para falar. Por exemplo, essa cama já veio com a cabeceira. Então a cabeceira ela fica exatamente no tamanhinho da cama, tá? Vocês podem ver que na loja, por exemplo, Artefato tem um monte de cabeceira para vender pronta. Tem cama já com cabeceira, são camas mais artísticas, né? Então essa cama aí, ela já vem com uma cabeceira, só que do lado a pessoa colocou um pedacinho de ripa de cada lado para ficar simétrico, que delimita exatamente onde está a mesinha de cabeceira. Então não tem apenas essa cabeceira que vem com a cama, tem essas ripinhas aí da lateral, que daí coloca inclusive uma iluminação para servir aí essa mesinha de cabeceira, se a pessoa for fazer uma leitura na cama. Então a gente tem pintura, ripadinho e a cabeceira que já vem com a cama. Ah, mas por que a gente não faz o ripado na parede inteira? Talvez não fosse a intenção da pessoa, porque ia ficar muito cheio de ripa. Aqui ficou bem delicado, ficou bem marcado, delimitando bem onde que é a mesinha de cabeceira, no meio pinta mesmo. Ou essa pessoa poderia ter feito um painel inteiro, liso, e ripa só aqui. Mas talvez isso também fosse ser um gasto a mais de dinheiro. Você fazendo só esses pedacinhos de ripa, fica muito mais em conta o seu projeto. Fora que ele fica diferente, porque quando você faz uma parede toda de painel, é o mais esperado, né? Do que você fazer apenas uma parte da parede. Aqui já tem também bastante coisa para falar. Vamos primeiro falar da parede, né? Em cada canto tem ripas e no meio tem uma textura aí de mármore, que pode ser conseguida inclusive com porcelanato, né? Dá para fazer com aqueles porcelanatos que são as lastras. E aí o que acontece? Você pensa, fez igual o outro, só nos pedaços ali do canto. Só que apesar de ter feito igual ao outro, esse projeto é completamente diferente, ele não tem pintura no meio. Ele tem essa textura de mármore, então é um pedaço inteiro que vira um painel. A parte de MDF das laterais, né, que é o que vem dar essa textura de madeira, e no meio vem a textura de pedra. Mas como a pedra ou o porcelanato eles são frios, para a pessoa não encostar ali naquela pedra, tem uma cabeceira aí que aparenta ser de tecido, e essa cabeceira tem uma altura mais baixa, né? Ela não tem a largura total desse pedaço aí de mármore. Então deu todo aí uma dinâmica nesse projeto. Por mais que a gente pense, nossa, mas fez ripadinho só onde tem a mesa de cabeceira exatamente da largura tá parecido com o projeto anterior. Vocês acham esses dois projetos muito parecidos? Não, eles têm esse elemento parecidos, mas eles são completamente diferentes, tanto de cor quanto de textura, né? Mas eles estão brincando com essa questão da parede e da cama. Não só tendo uma cabeceira, mas tendo painéis, tendo ripas aí de vários materiais. Se você pegar esses dois projetos
e em vez de fazer esses pedaços de ripa e colocar na parede toda atrás, aí sim eles iam ficar mais parecidos. Ou colocar um deles com tudo o ripa atrás e o outro não. Pode ser também. Tá vendo como tem várias opções, o porquê que a pessoa fez assim, né? Pra ficar diferente, porque se todo mundo fizer parecido, vai sempre ser o mesmo projeto, né? Então, mas a ideia de fazer pedaços de ripas é bem interessante. Aqui a gente repara que tem uma parede toda com essas listrinhas. Essas listrinhas verticais, elas podem ser um painel ripado, ou elas inclusive podem ser um papel de parede listrado, né? Eu aqui pela imagem não consigo decifrar qual dos dois é, mas pode ser essas duas coisas. E embaixo, em altura padrão de cabeceira, tem uma cabeceira estofada, que provavelmente deve ser da largura inteira da parede, né? E pra que é interessante o estofado? Além dele ficar bonito, ele fica confortável, porque você encosta em algo que é estofado e que não é gelado, tá? Então a cama, a mesa de... Essa cabeceira, quando tem tecido, tem esse conforto aí maior que, de repente, um MDF. Essa alturinha padrão aí de cabeceira que eu falo, eu normalmente coloco em projeto 1,10 a 1,20, mas ela pode dar uma variada, ser um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, mas normalmente ela fica só um pouquinho acima da cama, como vocês estão vendo aí nessa imagem. É exatamente essa a ideia, tá? Agora vamos para a quarta imagem, que também tem essa altura padrãozinho aí, ela fica levemente em cima da cama, mas se uma pessoa sentar na cama e encostar nessa altura padrão, ela já tem esse conforto aí de encostar no estofado da cabeceira, né? Então, é isso que quando eu falo em altura padrão. Nesse caso, tem aí um trabalho de boiseries, né? Que são essas molduras, em um pedaço da parede e da cabeceira para baixo é a cabeceira estofada, é a cabeceira de tecido. Inclusive, ela tá aí com uma cor super bonita. E esse tecido pode ser suede, pode ser linho, você pode fazer do jeito que você quiser, até para dar uma textura, né? Ah, eu quero mais aveludado, você vai usar o suede, quero algo um pouco mais clean, você pode ir no linho. Tô dando aí duas opções de tecido, mas tem uma série de tecidos que a gente pode utilizar. E aí é isso, pelo que a gente analisa aqui, a cabeceira vai de ponta a ponta, né? Aquilo que eu falei, você tem uma parede que você encosta a cama e você pode fazer a largura inteira, né? Então isso aí é uma cabeceira feita sob medida, né? Que se fosse comprada, talvez ela ia ter um tamanho ali e aí ia faltar uns 30, 40 centímetros. Então, quando tem assim a cabeceira de ponta a ponta, normalmente são cabeceiras feitas sob medida. E aí, mais uma coisa que eu esqueci de falar, vocês reparam que tá tudo muito clean, tudo muito neutro, a parede, a roupa de cama, as mesinhas de cabeceira. E o que deu esse ponto de luz? A cabeceira. Então, aqui a cabeceira, ela é inclusive um ponto principal. Essa parede em si da cabeceira, normalmente ela sempre é bem explorada, porque ela é um espaço que vai chamar atenção. A cama é um elemento principal do quarto. Aí quando você olhar a parede atrás dela, vai fazer parte dessa composição. E eu já fiz uma cabeceira assim, azulzinha, fica maravilhoso esse tom de azul. Não deixa de ser um tom que não é berrante, então não deixa de entrar numa paleta mais neutra, mas ao mesmo tempo ele dá um toque de cor aí num quarto neutro. Essa imagem aqui, eu não lembro, já não sei qual é a imagem, qual é o número que a gente tá, então nem vou falar número, que no outro vídeo eu sei que eu errei, eu falei imagem 3, era 4. Então, nessa imagem aqui, a gente tem um clássico que eu amo. É a cabeceira, que ela é feita a largura toda da parede, conforme a gente tá mostrando aqui, nesses dois últimos projetos. E é ripado, né? É um MDF ripado e vem ali a iluminação. Que essa iluminação é muito confortável. Ela pode ser só ela ligada. Quando ela tá ligada sozinha, como é uma iluminação indireta, fica mais confortável. E, gente, dá um super charme. Parece que essa cabeceira está se descolando, se desprendendo da parede. Ela tem um destaque em relação ao restante da parede, né? Tudo que é iluminado leva destaque. E nesse caso, ela tá levando exatamente um destaque em relação à parede, que é só pintura. E aí, essa cabeceira, ela se sobressai à parede cinza, porque ela tá ali destacada com a iluminação. E além dessa cabeceira aí de MDF, a gente tem a cabeceira da própria cama, que ela pode ser comprada à parte da cama ou vem junto com a cama, que são essas camas mais artísticas. Eu chamo de artísticas porque elas têm mais formato, elas são mais inventadas, mais assim,
desenhadas do que uma cama box padrão, sabe? Uma cama de casal box. Então você aí tem essas camas. Então, aí no caso pode ser essa cabeceira é exatamente da largura desse estilo de cama, vai supondo que é uma cama queen, vem com a largurinha bem próxima da cama, ou já vem com a própria cama. E aí isso traz o conforto, porque o MDF você vai encostar, ele é mais duro, e aí tem essas ripas que talvez possam machucar as costas se você encostar com força. E aí, então, vocês viram que tem uma sobreposição de cabeceira. É que nem aquela questão que eu falei da sobreposição de tapete, da sobreposição de espelho em cima de painel, espelho, sabe? Pegando espelho entre dois revestimentos, da parede meio a meio, quando tem dois revestimentos e o espelho pega exatamente os dois revestimentos, enfim. Essa sobreposição na arquitetura é muito interessante. Essa aqui é uma clássica, que eu uso bastante esse formatinho aí, né? Ela é de tecido e vocês reparam que ela é da cor da parede. Ela não teve que dar um destaque, né? O que deu destaque aí, nesse caso, foi mais a roupa de cama. Mas esse é um projeto mais minimalista, né? É um projeto que tá tom sobre tom. Então, ele não vai ter esse contraste, né? Nem sempre você precisa desse contraste. Então, nesse caso, a cabeceira tem o tamanho padrão, né? De altura. Pega a largura dessa parede toda. Aí vocês reparam que tem as boserris em cima, ou seja, tem bastante elemento, só que ele tá numa paleta de tom sobre tom, bem minimalista. Mas é uma parede de grande destaque mesmo. Provavelmente a que tem mais destaque no quarto. Nem sempre você precisa fazer sobreposição, colocar uma cabeceira em cima da outra. Vocês podem fazer aqui nessa imagem, que ficou super minimalista e super simples. Tá? Agora vem a próxima imagem, que também é tudo a mesma paleta. Tá vendo como o minimalismo, como tom sobre tom fica bonito? Não precisa exatamente de um contraste, né? Mas aqui tem uma textura na parede, né? Um painel ali atrás, que dá essa textura aí de ripas mais largas. Inclusive, não precisamos usar apenas as ripas fininhas de 2x2. Olha essas ripas mais largas. E aí tem uma cabeceira que ela sai um pouquinho do tamanho da cama, porque a cabeceira pode ser assim, ela pode seguir a parede toda, a largura da parede toda, ela pode seguir exatamente a largura da cama e ela pode ter um pouquinho só de folga, que você mal percebe, e ter um tantinho a mais de folga que nessa da imagem, e aí você também pode fazer um tantão de cada lado que é perceptível, aí a gente percebe que a cabeceira passa do tamanho, né, da cama. Daí vocês vão se perguntar uma altura dessas do meu vídeo. Ah, então tudo bem? Tudo bem. Você pode fazer uma cabeceira exatamente da largura, né? Você passa, de repente, ali uns 5 centímetros de cada lado, que é imperceptível. Você pode fazer, tipo, essa imagem que passa um tantão de cada lado. Ou você faz a largura toda da parede. Depende da sua intenção. Aqui eu tô provando que a gente pode usar, que a gente pode inventar. Não ficar, mas é errado sobrar a cabeceira, ficar maior. Não é errado, depende da intenção da pessoa que projetou. Eu tô provando aqui pra vocês como fica bonito essa cabeceira passando aí da largura da cama, né? Não passando só um pouquinho, mas passando bastante. Então, nesse caso, a gente teve sobreposição também, né? Da textura da parede ali atrás, grandona, com essa cabeceira. E ficou super incrível e confortável também, né? Apesar de ser um projeto que tem tom sobre tom, ele não tem muito contraste, ele não é muito ousado nas cores. Ele tá usado nas formas, né? Até a mesinha de cabeceira, se vocês separarem do lado, é arredondada, o que já traz uma diferença, algo mais inventado, mais planejado, mais artístico, vamos dizer assim. Bom, agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês, que apesar de eu falar que é mais confortável você encostar em algo que tem um tecidinho e tal, você pode fazer o ripado direto. Porque tem muitas pessoas que nem vão ficar sentadas na cama e também porque tem pessoas que não vão se importar, porque coloca ali os travesseiros em pé e dá certinho, né? Nesse caso aí é um projeto que tem menos detalhes, é mais minimalista, então a pessoa que projetou não queria colocar essa sobreposição. É possível fazer assim também, eu mesma já coloquei em projetos, tá? Então não tem aí uma regra, eu só tô falando o que é melhor. É mais confortável o quê? A madeira ripada ou um tecido, né? Uma cabeceira de tecido acolchoadinha.
é uma cabeceira acolchoadinha, né? Que ela é mais confortável para encostar. Mas agora, de beleza e de intenção de projeto, as duas coisas são maravilhosas. Chegando no fim agora, é o último quarto que eu vou mostrar para vocês verem também que a cabeceira não precisa ser do chão até essa altura de 1,20, né? 1,20, 1,10 que eu falei. Ela pode ser suspensa, pegar só um pedacinho e ainda a mesa de cabeceira sair dessa cabeceira, que fica algo muito legal, fica flutuando, né? Fica bem legal isso aí. Fica uma leitura, fica um projeto bem contemporâneo, né? Então é isso. E essa aí ela tem a madeira, que ela tá até funcionando como uma moldurinha desse tecido, né? Ela poderia terminar bem assim no fim da madeira e nem aparecer a madeira. Mas a arquiteta aqui quis deixar essa madeira aparente para ficar esse contorno combinando com a mesa de cabeceira. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para os seus amigos verem, dá muito like para ele chegar no maior número de pessoas. E é isso. Um beijo, até a próxima!